Na Europa eu conheci Polônia e Portugal, conheci os Estados Unidos. Eu acho que só, acho que de fora que eu já viajei. E assim, o Japão é realmente... É outro mundo? É real que o pessoal fala de limpeza nas ruas? Isso... Não existe sujeirinha. Não, isso zero. Zero, 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 zero. Deve dar um gosto de você andar pro lugar limpinho. Zero, zero. Não, isso... E mesmo que não foi a pessoa que sujou, se cair uma coisa, ela vai lá e pega. Não, tem um nível de preocupação com primeiro que estrangeiro é muito bem recebido, muito bem recebido. Se você é... Agora, eles não têm Eu tô perdido lá, se eu tiver perdido. Cara, deixa eu contar uma história. A minha irmã, ela foi pro Japão antes de mim, né? Foi passear lá com o cunhado, com meu cunhado, com o cunhado dela, com o meu cunhado. E aí os dois estavam... Como é que pega o trem pra tal lugar? Era um lugar 1 hora de distância, né, de onde eles estavam. Foram numa loja, o atendente da loja falou, eu levo vocês até lá. O cara Nem conhecia. Saiu da loja, pegou um trem 1 hora com eles até o destino final. Estranhos pra ele. Estranho. Voltou e isso, voltou e foi pra loja. Que absurdo. Quer dizer, legal pra caralho, mas é uma coisa que a gente não imagina. Mas, não. Primeiro que... Imagina se você for trabalhar numa loja aqui no Brasil. Você sair, ficar 1 hora fora e seu patrão perguntar, onde é que você tava? Ah, eu fui levar uma galera que tava perdida. Tipo, como assim, mano? Que doido, velho. Realmente... É surreal, cara. E quando eu fui lá, e eu tive a oportunidade de conversar com o ministro das Finanças, ele me deu um álbum de figurinha de anime, que ele tinha visto lá. Acho que o governo faz um relatório, né? Antes, a diplomacia faz um relatório da pessoa que você vai conversar. Aí ele tinha um relatório lá meu, que tava lá, que gostava de mangá, de anime. Cara. E aí ele deu um álbum, né? E aí ele deu o álbum, aí ele falou, desculpa, né? Ele falou, Gomen Nasai, né? Gomen, desculpa. Gomen Nasai é maneira mais formal de falar. Aí eu achava que não tinha entendido direito, né? Porque eu falei, por que ele tá se desculpando, né? Não faz o menor sentido. Aí eu perguntei pro intérprete que tava lá, porque lá, mesmo, eu falo assim, quase zero japonês, sou vergonha da nação. Mas nem lê nada. Lê pior ainda, né? Falo pouquíssimas palavras assim que eu ainda lembro da minha bachan, da minha avó, né? Que ela não falava português direito, aí a gente falava com ela mais japonês, mas é muito pouco que eu me lembro. Mas mesmo se eu soubesse falar, né, a regra da diplomacia, essa é uma curiosidade, né? A regra da diplomacia internacional é você sempre falar na sua língua. Ah, é? Você fala português, aí fala o intérprete, que é uma questão de soberania. Ah, tá. Né? Você não pode... Mesmo que você saiba falar, se eu falasse japonês, era como se eu estivesse me submetendo, representando o Brasil, me submetendo a uma autoridade japonesa, quando a gente está no mesmo nível. Entendi. Né? Meio que uma regra de diplomacia. Então eu preciso falar português e ele precisa falar japonês, mesmo que ele saiba falar português. E aí eu perguntei pro intérprete e tal, eu entendi direito o que ele falou, desculpa, não faz o menor sentido. Aí ele falou desculpa. Aí eu falei, mas você falou desculpa por quê? Ah, não, porque tá sem... não tem sacola e não tem quem leve pra você o presente. Eu falei, como assim? Eu pego o álbum e levo. Então, ele tá pedindo desculpa porque você vai ter que fazer isso. Eu falei, cara... Como assim? Você ganhou o presente e não era pra você carregar ele, é isso? Não, é porque pelo menos até a porta, alguém com uma sacola levar o presente pra mim, pra depois, fora lá do ministério, eu levar. Eles são muito formais, né? Que louco, cara. Cara, mas você ficou tipo só em Tóquio ou você deu uma rodada por lá? Deu uma rodada, fui Tóquio, Kyoto, que Kyoto foi também... O Japão sempre teve muita guerra interna, né, na época do... né? Há muito tempo. Há muito tempo atrás. Sempre teve muita guerra interna. E então teve várias capitais diferentes, né? Então, Tóquio hoje é a capital, mas Kyoto também foi capital. E eu tive a oportunidade de visitar, que tem muitos templos, prédios históricos, é um ponto turístico muito famoso. E eu fui também nas províncias, né, nas cidades, que tem as maiores comunidades brasileiras no Japão, né, que é Hamamatsu e Gunma, né, que tem muito, muito brasileiro mesmo. E foi até engraçado, né, que eu conversei com umas crianças, filho de imigrante brasileiro lá, né. Que nasceu lá? Que nasceu lá, que nunca conheceu o Brasil. Eu fui lá numa sala, perguntei... Pô, e aí, quem aqui gostaria de voltar a morar no Brasil? Todo mundo, sem exceção, levantou a mão. Caramba! É engraçado, A gente acha que quem vai pra lá nunca mais vai querer voltar pro Brasil. Não, primeiro que eu acho que é da mesma maneira como eu chegando lá no Japão senti um negócio de caralho, né? Aqui onde os meus avós tal, né, vieram, né? Essa é a origem, né, da cultura, de parte do meu sangue. Eu acho que eles também têm muito isso, né? De ver muito
puta, meus pais no Brasil, pô, o Brasil deve, né, como é que é a cultura, como é que, né, a comida, que é tudo completamente diferente né, do lugar que eu nasci, né, como é que é um lugar em que, sei lá, a criança pode falar alto no meio da sala, como é que é um negócio... Ah, é, né? Como é que é? Os caras... Tem essas coisas. Como é que é um lugar em que você pode ter uma conversa de amigo com um professor, que lá, não, o professor é como se fosse uma autoridade distante, né, então você não pode... sei lá, vou sair pra almoçar com o professor, que é meu amigo meu. Não, você não é amigo do professor. Ele é seu professor, ele é o sensei, ele tá num nível, você aprende quieto e aí, tchau, professor, obrigado. Então, como é que é? Que doido, é muita cara. diferença cultural, muitas das coisas que eu até prefiro o Brasil, por exemplo, dessa coisa de relações, distância, né, e tal. E muita coisa de meio de sentimento de pertencimento mesmo, né? Porque a criança, querendo ou não, mesmo tendo nascido lá, acho que ela se sente mesmo brasileiro. O pai e a mãe é brasileiro, falam português. Deve assistir televisão. Assistir televisão brasileira, vivem falando sobre o Brasil. Eu achei muito curioso como... Veio aqui o Santi, ele falou que gravou o DVD dele, o especial dele lá. Ele falou, cara, que é incrível. A impressão que ele tem é que a comunidade lá conhece mais do Brasil do que a gente. Eles estão tanto lendo e vendo coisa que eles falavam coisa. Cara, eu nem tô sabendo disso. Os caras estão muito por dentro do que tá acontecendo aqui, não é? O cara tá lendo a todo momento, né? Porque às vezes nem a gente aqui se informa, né? Muito sobre tudo que tá acontecendo o tempo todo. Deve ser difícil, né, cara? Você tá em outro país, por mais que seja um país bom e com uma economia boa e com uma cultura deve bater, né, cara? Não, eu nunca morei muito tempo fora. Cara, eu pessoalmente, eu não moraria fora. Eu não moraria fora. Eu sempre tive essa vontade e nunca consegui. Mesmo no Japão, que foi assim, o lugar mais maravilhoso que eu já fui na minha vida, em termos assim, eu adorei tudo. Eu não consigo citar um negócio que eu não... É que eu fui muito deslumbrado, mas eu não consigo citar um negócio que eu... Você não foi naquela floresta do suicídio, por exemplo? Caralho, não. Que floresta é essa? Pô, você não sabe, velho? Não, eu não sei. Tem uma floresta, acho que é lá perto do Monte Fuji, né? Não sei o que. Que o pessoal se mata. Que o pessoal ia lá pra se matar e ainda vai de vez em quando e tal. E falaram que tem uma energia absurdamente pesada lá. Pô, fizeram até filme sobre isso, depois dá uma olhada. Mas tem essa parte cultural que... Por que tem tanto suicídio, né? Porque essa cobrança, né? Profissional e eu tenho que ser... São duas coisas. Que é uma coisa que eu sinto muito que eu tive na minha criação também, né? De você nunca querer ser um peso pra sua família. E isso eu vi... Economicamente? Economicamente. De qualquer maneira. Um exemplo. Eu lembro de pouco tempo antes da minha batia morrer, da minha avó morrer, ela tinha caído, né? Ela estava bem velhinha já, acho que já tinha passado os 90. Ela tinha caído, né? A gente sempre se reúne no Natal num sítio que a gente tem lá em Itupeva da família, e a gente se reúne sempre no Natal. Comer sushi com churrasco. Aí... Só pra você saber, minha mulher foi Miss Itupeva, cara. Ô, louco. Que coisa, hein? Informação aleatória. Então você é casado com uma Miss. E ela foi Paquita. Do Parque da Xuxa. Você entendeu? Você só fala uma coisa e depois fala, é do Parque da Xuxa. Entendeu? É porque aí, né? E o que eu tava falando mesmo? Ixi, cara, eu também. Do negócio do suicídio. Da minha avó. E aí ela caiu e ela tava se arrastando de quatro, assim. Aí os meus tios foram ajudar e tal. Aí ela fazia assim, Urusai. Tipo, sai. Urusai já dá pra entender, né? Urusai. Tipo, cala a boca, sai daqui. Que ela não queria ajuda de ninguém, justamente nesse espírito. Caramba. De, sabe, se eu preciso ser ajudado, né? Isso é muito sentimento japonês. E que eu tenho muito ainda, eu levo muito isso em mim. Se eu preciso ser ajudado, eu não mereço estar vivo. Caramba, velho, que pensamento pesado, né? Que, tipo, se eu sou um fardo pra minha família, eu me mato. É mesmo? Porque se eu preciso levar um problema pra minha família, se eu preciso dar dor de cabeça pra outras pessoas... Mas isso vale também pra envergonhar a família? Por que eu vivo? Não é nem... Isso também, pra envergonhar a família. Mais ainda. Mais ainda, né? Mais ainda. Se eu sou uma vergonha pra minha família, mais ainda, aí imagina, é pesado. Que pra mim é o meu maior medo, né? Como figura pública, manchar o sobrenome da minha família. Pra mim, o meu sobrenome dos meus tios, meus pais e tal, tá lá como a pessoa mais conhecida da família, tá manchado, pra mim, isso é o fim, né? Por quê? Porque aí é pra além, porque ser um fardo,
Às vezes você não é um fardo porque você quer. É uma imposição Sofreu um acidente. da idade, do acidente, né? Ou você tá numa dificuldade financeira, tal. Várias vezes eu já vi meu pai fudido e não pedindo ajuda pros tios que conseguiram, né, prosperar. Deixa eu entender a sua família. Seu pai e sua mãe são japoneses? Não, meu pai, ele é filho de japonês, né? Tá. Então eu sou neto de japoneses por parte de pai. Como que chama mesmo quando é filho? Quais são as... Filho é Nisei e Neto é Sansei, eu sou Sansei. Tá. Sansei. E aí depois, mais pra frente, não tem nome? Tem a quarta, que é Yonsei. Caramba. E aí depois não tem mais. Tá. Aí, Yonsei foi criado recentemente, até que não existia esse termo. Então seu pai é filho de japonês. É filho de japonês. E sua mãe? Minha mãe é paraense. Paraense? Caramba, que mistura, velho. Que meu pai, eu acho que tava de férias lá no Pará, aí conheceu minha mãe é de Santa Isabel do Pará. Aí conheceu minha mãe tem origem lá, acho que os bisavós, os tataravós dela, portugueses, italianos. E aí... Então essa é a minha composição familiar. E como que é a aceitação? Porque eu vou te falar, eu já namorei japonesa, assim, tipo, a mãe ou o pai era japonês e tal. E eu entrei nessa família durante um tempo, assim, e fui super bem recebido. Mas tem histórias de que existe meio um... Tem, não minha é? mãe teve. Minha mãe teve, a minha fatia não gostava da minha mãe. Porque não é porque japonesa. não era japonesa. Exatamente. Só por causa disso. Exatamente, porque não é japonesa. Tinha Mas isso por quê? de só... Não vai seguir a cultura, não vai passar pros filhos. Esse medo? É, costume, tal, tradição, né? Então, acho que até teve um dia, teve tem uma história, né? Logo quando eu nasci, minha avó me pegou, me levou pro quarto dela e se trancou. Aí a minha mãe falou: eita, porra, que pegou um moleque aí, se trancou aí, o que essa velha vai fazer? Eita. Ele falou: ô, louco. Aí ficou: e aí, o que tá acontecendo, não sei o quê. Aí, que ela sabia, né, que não ia muito com a cara e tal. Aí, quando ela abriu a porta, assim, tal, e me entregou, assim, de volta pra minha mãe, ela só foi ver se eu tinha uma coisa, não sei se você já ouviu falar, que é chamada mancha mongólica. Não, cara. A mancha mongólica, bom, a explicação que eu escutei, que eu acho que foi um tio meu que me deu, é de que sempre um filho de japonês, né, nasce com a mancha mongólica. Mas aí depois eu fui dar um Google para ver que a explicação biológica é outra, né? Tá. Mas aqui eu recebi da minha família, sempre um filho japonês tem uma mancha mongólica, que é o quê? É uma mancha roxa desse tamanho assim, em alguma parte do corpo, e que aí principalmente, você deu um Google, principalmente na bunda. O mais comum é na bunda, mas tem gente que tem no braço também. Assim, roxo, você deve estar vendo aí como é que é. Tô vendo. Roxo assim, aí conforme você cresce, ela vai diminuindo e ficando marrom, até virar uma bolinha Caralho, assim, eu marrom, nunca ouvi assim. falar nisso, velho. Aí ela foi ver se eu tinha, né? E eu tinha. Porque Onde? Na bunda? na bunda. Porque que eu... Não, brincadeira. Não, que... Para, velho. Que é porque eu tenho 3 irmãs mais velhas e as 3 não tinham, né? Então, como a lenda, né, é de que sempre um filho de japonês tem, ela foi ver se eu tenho. E eu que tinha mancha mongólica. E tem uma explicação... Eu vi no Google, assim... roxa e quando diminui também é roxo ou é... Vai diminuindo e parece ficando uma marrom. pinta? Vai ficar Parece uma diminuindo e pinta. ficando marrom. E vai Que parecendo uma louco. pinta. E aí eu tava vendo assim, eu não entendi muito bem a explicação biológica disso, mas parece que E uma herança de povos da Ásia e tal. Ah, é? O Collor falava que tinha que nascer com aquilo roxo, né? Saco roxo? Passou roxo. Você com a bunda roxa. Exatamente. Olha, que coisa, cara. Isso daí ninguém sabia, hein? Nasceu com a bunda roxa. É tipo um alvo, né? Os redondinhos. É tipo Mancha... É tipo um hematoma, parece. Mancha, como você falou, mancha mongol? Mancha mongólica. Pô, mancha mongólica, vou dar uma pesquisada depois disso. Tô Eu não... falando aqui que é justamente a miscigenação com povos asiáticos. Ah, tá. Eles dão uma olhada pra ver se tem essa mancha, pra ver se tem a descendência O genética. quão mesmo. puro é, né? Alguma coisa assim deve ser. Porque aparece, né? E eu percebi quando eu entrei nessa família, fiquei por alguns meses, né? Bastantes meses. Cara, é tudo diferente, cara. Tudo. O jantar não é que nem o nosso. Você não sei. Não, deve o meu ser- no dia a dia não era assim também. Não era? Não era tão tem tradicional assim. tem uma certa tradição, quem come primeiro, como senta à mesa. Tem, não tem? Tem. Que Isso, doido. Isso, Mesmo em festa, tipo reunião de família, tá todo mundo lá.
tem um respeito aos mais velhos que eu nunca vi na minha vida. Ah, assim. não, isso tem... Isso eu acho muito foda, cara. Não, isso tem até... Isso na minha família tem muito... Acho que é muito... Isso era legal, uma coisa da gente absorver. Muito patente, assim, né? O respeito pela experiência, assim. Não necessariamente você concorda, né? Mas é uma deferência que você faz, né? Você fala, pô, esse cara viveu, né, e tal. Tanto que, quando eu fui lá pro Japão, um dos políticos mais jovens lá foi lá me receber. Aí eu fui conversar com ele, ele falou, eu tenho dificuldade aqui e tal, que eu não sou muito respeitado, tal, porque eu sou muito novo, né, pra política, não sei o quê. Aí eu falei, nossa, mas quantos anos você tem? Ele falou, 45. Caramba, velho. Porque lá, imagina, pra ser um deputado, é um cara de 60, Você 70 tá com quantos anos? Eu tô com 24, faço 25 esse mês. Pô, tu é um moleque, velho. Pra lá é impensável. Você nunca iria... Nunca seria deputado no Japão. A galera ia olhar pra você, não, espera, a sua hora vai chegar, calma. Ia falar, Tem que ter vivência. Oi. Os jovens lá, então, os jovens japoneses, eles se veem... O que eles podem fazer, então? Estudar. Estudar e trabalhar na base, né? Tá. E começar de baixo. E muito dessa parte do suicídio, né? Também é da parte da cobrança, né? Então, tem, por exemplo, agora... Tá falando com o embaixador? Ele tava falando que esse mês vai ter o Enem lá, né? Do Japão. E é um momento mais tenso da vida do jovem, né? Porque é quando muitos se suicidam quando não conseguem uma nota suficiente, né? Pra ir pra uma boa universidade. Porque tipo... Eu sou uma vergonha pra família, né? Ainda mais de famílias tradicionais que... O pai estudou na melhor universidade de Tóquio, que o filho também estudou, que o neto também estudou. Se o cara, puta, eu sou o primeiro da minha família que não... Eu não quero que minha família tenha essa vergonha. Caralho, velho.